Irvine, especialista em liderança e gestão de pessoas pela Fundação Van Zoen e PSI de Scrum Board. Foi evangelizado em metodologias ágeis pelo Cláudio em 2002 e desde então passou a ser voluntário multiplicador em diversas universidades pelo Brasil, tendo participado também dos eventos XP Brasil, 2002 e XP Brasil 2004, onde teve a palestra Experience, uma das mais bem avaliadas do evento, culminando em uma oportunidade de ministrá-la numa aula para os alunos do mestrado de pós-graduação da USP, tendo a participação do Joe Yoder como um dos coaches, graças ao convite do professor Fábio Conto e do mestre Alexandre Freire. Foi desenvolvedor de Smalltalk e Java, puramente OO, desde 99 na Object Solutions, onde acabou tornando-se líder de desenvolvimento e em 2008 foi convidado para liderar a startup Code IT Solutions, como diretor de solução. Então, pessoal, uma salva de palmas ao Marcos Nunes. Bom dia para todos. Acho que agora bom dia para todos e todas. Também, assim como ele, queria parabenizar vocês por estarem investindo tempo e financeiro também de vocês para estarem aí se aperfeiçoando em metodologias ágeis. Eu trouxe uma coisa um pouco diferente, eu sempre gosto de trazer uma coisa um pouco diferente do que o pessoal está tratando mais. E aí, para isso, obviamente, eu vou precisar fazer algumas amarrações disso com metodologia ágil e isso vai fazer sentido para vocês daqui a pouco. Primeira coisa então, que eu gostaria de fazer é perguntar um pouco de vocês, sobre vocês, quem são vocês. E antes das duas perguntas que estão lá, eu queria perguntar o seguinte: quem dentre vocês é daqui de Curitiba mesmo? É nascido em Curitiba? Tá ok. Quem de vocês não nasceu em Curitiba, mas mora em Curitiba, mudou para cá? Legal. Tá. Algum de vocês nem sequer mora em Curitiba, veio só para o evento mesmo? Caraca, parabéns. Parabéns, galera. Muito legal. Dentre vocês, quem de vocês são alunos aqui da Universidade Federal do Paraná? Boa galera aqui, quem é alunos, parabéns aí para vocês. E quem de vocês está vindo pela empresa, já trabalha, o mesmo pessoal que é da Universidade Federal, que já está atuando na área, por favor? Joia. Dentre vocês, quem trabalha com a parte de desenvolvimento, a programação em si? E quem de vocês, só para vocês saberem o que responder, né? Os outros eu vou perguntar quem trabalha em outras áreas, seja de gestão, RH, qualquer outra área que não seja de fato pôr a mão em código. Tá? Então, quem de vocês põe a mão em código? Tá joia? Quem de vocês hoje não precisa mais fazer isso para ganhar um pão de nosso cada dia? Legal. Ó, primeira coisa é que o pessoal está comemorando, né? Você sabe que tem gente. É verdade, você só não aula, tá certo. Então, uma vez eu perguntei para um amigo meu, eu falei, não, mas assim, você gosta tanto de programar, quanto você gosta de programar? Ele ficou pensando e falou, eu gosto de programar mais que eu gosto de lasanha, sabe? Bom, de vocês, quem já ouviu falar de Art of Hosting? Por favor, levanta a mão. Ótimo. Era essa resposta que eu estava esperando. Porque significa que eu vou trazer alguma coisa de novo para vocês. Isso é bom. Né? E dentre vocês, quem já teve experiência com inovação? E deixa eu explicar aqui. Experiência com inovação é se já estudou inovação, ou se já implementou inovação. Não está valendo aqui, putz, comprei a versão nova do iPhone, essas coisas, tá bom? Então, quem de vocês já teve experiência com inovação? Ou de estudo, pesquisa, ou de implementação? Puxa, muito legal, muito legal. Então, algumas das coisas que eu vou falar aqui vai fazer bastante sentido para vocês. Tá, João? Bom, então sejam muito bem-vindos. Vamos começar, agora sim. Vocês já ouviram falar dessas frases? Supere o medo e quebra de paradigmas. Quem já ouviu falar dessas frases? O que essas frases se lembram a vocês? Alguém tem alguma...
Palestra motivacional? Boa, muito boa. Como é o seu nome? André. Obrigado, André. Muito boa. Quem mais? Mudança. Quem falou para ela? Obrigado, para ela. Mudança. Pus uma estrelinha aqui no seu tela de doutorado, tá? Mudança. Excelente. Mudança. O que mais? Desculpa, perdi, 2 pessoas falaram. Correr risco. Resiliência. Como é o seu nome? Falou de correr risco? Reinaldo. Aguinaldo, correr risco. E resiliência? Vai. Resiliência, inclusive, é uma palavra que está muito em alta mesmo. Se você puder me lembrar mais para frente, eu queria que você lembrar dessa palavra resiliência, queria fazer uma associação com uma coisa importante que a gente vai falar aqui sobre empreendedorismo. Tá? Joia. Última chance, mais alguém? Cultura. Quem falou cultura? Seu nome? Douglas. Obrigado, Douglas. Cultura. Excelente. Eu pus essas 2 frases aqui de propósito, porque elas falam sobre tudo isso que vocês falaram. Eu vou usar uma palavra aqui da Rafaela, que é mudança. Né? Toda vez que você tem alguma coisa nova chegando, você precisa se adaptar a essa chegada, a essa mudança. E essa frase, em particular, chamada Supere o Medo, até esperava que algumas pessoas fossem lembrar, mas ninguém falou. Quando o Extreme Programming chegou ao Brasil, quando o Klaus começou a evangelizar todo mundo com o XP, um dos lemas principais que ele colocou na divulgação, na camiseta de quem vestia XP, estou falando de 2001 para 2002, era Supere o Medo. Porque era uma coisa tão diferente que as pessoas olhavam para a metodologia ágil naquela época, em particular do XP, e falavam: meu, isso não vai funcionar. Né? Não tem documentação, né? A gente não vai ficar lá fazendo pilhas e pilhas de documentos, dizendo como é que vai fazer, modelos do ML, desenhar bonequinho, escrever alguma coisa no outro bonequinho. Não, isso não vai funcionar. Não, a gente demorou tanto para chegar nisso, não vou jogar isso fora. Por essas 15 práticas de XP. Né? Esses valores, simplicidade, coragem, comunicação. Né? Então a gente precisava de uma coisa muito forte, tanto que os primeiros eventos, eles foram adotados principalmente pelos programadores, que eram os caras que sofriam com as entregas. E aos poucos, o pessoal que era de gestão começou a baixar a guarda e começou a ouvir, porque afinal de contas os projetos estavam fracassando. Né? E essa história todo mundo já viu, é o que a gente mais escuta aqui nos eventos de Agile. Esse mesmo conceito, ele vale para outras coisas. Então eu vou começar aqui falando dessas outras coisas. Isso é tecnologia. Controle remoto, melhor que funciona nesse aqui. Vejamos esses exemplos. Sony e a mudança do Walkman, do Discman para os tocadores de MP3 digitais. Alguém aqui lembra do Discman e do Walkman? Caramba, gente, vocês são conservados, hein? Legal. Tá. Pensem nessa mudança. Outra mudança. A Nokia e a mudança dos celulares convencionais para os modelos de smartphones. Esse é mais recente, né? Então acho que a maioria que vai lembrar não vou nem perguntar. Agora essa aqui entrega a idade, hein? Kodak e a mudança das câmeras fotográficas antigas pelas digitais. Então elas, com a mudança, né, as máquinas digitais, elas pararam de usar um negócio que era um rolinho, que era o filme que a gente mandava revelar uma fotótica, que eram os antigos filmes fotográficos. Vocês lembram dessa mudança também? Alguns já não lembram, né? Alguns lembram. O que tem? Eu vou ter que ir pelo jeito que tem aqui mesmo. O que tem de comum nesses 3 casos citados? Sei que está escrito lá, se vocês puderem não ler agora, mas por vocês, o que tem de comum nesses 3 casos citados? Muito obrigado, vocês são muito honestos. Eu também vou falar aqui. O que tem de comum nesses 3 casos foi essa demora em perceber que precisava acontecer alguma mudança do velho para o novo. E justamente por demorar para perceber isso, e aqui a gente está falando de demorar para perceber, para não entrar em outros julgamentos, mas vou falar de outros julgamentos só como especulação, né? Eles tiveram consequentemente perda de mercado. Aquelas 3 marcas que vocês viram lá, Sony, Nokia
e a Kodak, elas eram líderes dos seus mercados na época em que as inovações ainda não tinham surgido. Tá? Ter um Walkman, o Walkman que tocava fita cassete da Sony, era sonho de consumo. Sabe? Quem lembra disso, assim, era um negócio muito avante do resto das coisas que a gente tinha aqui no Brasil, por exemplo. No entanto, justamente porque elas demoraram tanto para conseguir chegar até lá, né, porque tiveram tanto esforço para chegar até lá, era aquela questão do apego, era difícil abandonar aquilo e simplesmente tentar partir para uma coisa nova. E no caso da Kodak, isso foi ainda mais grave. A Kodak, ela tinha mais de 150 mil funcionários, né, na época, e ela tinha desenvolvido realmente uma tecnologia para aqueles filmes, aqueles rolos, que era assim, espetacular. A qualidade das fotos que saíram dos filmes da Kodak eram qualidades assim, excepcionais. Existiam rolos da Kodak, que eram os rolos chamados profissionais. A maioria dos fotógrafos do jornalístico usavam esses rolos, inclusive. Né? E foram tantos anos de pesquisa que quando surgiu a era digital, eles falaram, não, nós não vamos migrar nessa área digital. Esses pixels aí ficam atrapalhando esse monte de quadradinho, a foto fica horrível, fica tudo quadriculado. E realmente, né, quem lembra das primeiras câmeras digitais, que a capacidade era 800 pixels, né, não era nem ainda mega, né, era 800 pixels, tinha de menos, inclusive. A qualidade das fotos era aquela beleza, né? E todo mundo parece até que a gente estava se escondendo do FBI, né, aquelas fotos que a gente tinha. Pois é, só que as coisas foram evoluindo, e foram evoluindo numa velocidade que ninguém esperava. Por quê? Porque existiam empresas se dedicando a pesquisa e inovação. Mesmo assim, no caso da Kodak, olha que interessante, ela continuou achando que ela tinha mercado, porque aqueles grandes fotógrafos, enquanto a evolução da qualidade digital não atingiu a qualidade fotográfica, eles continuaram comprando rolos de filmes e batendo foto com aquele rolinho. Só que essa demanda gradativamente foi caindo, porque existe uma pesquisa sobre inovação que diz que é inevitável o consumidor não se sentir atraído por aquilo que é novo. Então, toda vez que alguém se lança em inovação, naturalmente o mercado consumidor ele vai migrando. No começo, alguns têm medos, há uma curva que inclusive foi apresentada pelo Willy, cadê o Willy aí? Aquela curva que você apresentou, né, que parece o desenho do Pequeno Príncipe, da cobra com o elefante, o rabichinho dela ali, é inovação, é uma pessoa que se dispõe a abraçar uma coisa nova primeiro do que os outros. Né? E por causa disso, as pessoas elas começaram a migrar então do rolo do filme para a câmera digital. A Kodak ela anunciou concordata em 2012, 19 de janeiro de 2012. O que ela não percebeu? Ela não percebeu que subitamente ela ia perder o mercado e que todo aquele império que ela tinha, 150 mil funcionários, pesquisas, a melhor rolo, simplesmente ia se tornar obsoleto de uma hora para outra. Então, o que eu estou querendo fazer aqui, trazendo essas histórias, é tentar convencer vocês que o quanto é importante para a sobrevivência de uma empresa no mercado, ou do seu próprio negócio, se você for um empreendedor, estar sempre preocupado com inovação, pensando em 5, 10, 15 anos. Eu consegui convencer vocês disso? Quem acha que sim, levanta a mão, por favor. Eu não consegui convencer alguém? Joia, beleza. Obrigado. Ah, será que é isso? Bom, mas enquanto você eu vou lá apertar o botão de novo. Acho que melhor não. Olha que interessante isso. Existe uma pesquisa que é do DIEESE e IBGE, mas na verdade ela é de âmbito mundial, ela usufrui da OCDE. Aqui nós temos professores, pesquisadores, com certeza esse pessoal tem acesso a esse tipo de informação, Manual de Oslo, OCDE, que faz uma classificação de pesquisa e inovação, né, Research and Development, no mundo. E ele compara, inclusive, o índice de pesquisas efetuados por países desenvolvidos, países em desenvolvimento, né? E eles fazem a segmentação disso, inclusive por indústria, tá? Então, parte de alimentos, farmacêutica, aeronáutica, de energia. E só para vocês terem uma ideia, o Brasil, hoje, ele ocupa o 7º lugar no ranking mundial de empreendedorismo.
Sétimo lugar. Só que o empreendedorismo ele é classificado de duas formas, simplificando bastante aqui para fins didáticos, que é o empreendedorismo por necessidade e por oportunidade. E olha que legal, por necessidade, o Brasil ele é o primeiro no ranking mundial. O Brasil é o primeiro no ranking mundial em pesquisa em empreendedorismo por necessidade. Agora olha a contrapartida. O Brasil ele é o 33º país, ou seja, ele é o antepenúltimo país no ranking de pesquisas de empreendedorismo por oportunidade. Isso parece a cara do brasileiro? Parece. Né? Quando a gente compara por necessidade, é porque assim, precisou reagir, precisou fazer. Então faz. Não precisa fazer? Não vou fazer. Né? Deixa lá. Parece que é isso, mas eu vou falar um pouco disso também depois, porque a gente subjuga o brasileiro. E eu não gosto desse pensamento, apesar de eu ter essa cara de japonês, eu sou brasileiro. Brasileiro de samba, sabe? Brasileiro mesmo. Então, enfim, então eu defendo meu país, eu tenho orgulho de ser brasileiro, pra caramba. E aí, quando vem uma pesquisa dessa, que induz a gente a pensar bobagem no brasileiro, eu tendo a resistir. Eu tendo aí pelo lado da resiliência, como o Wagner falou. Tá? E existe uma comparação muito interessante sobre a questão da resiliência. Resiliência é uma palavra que veio, existe há tempos, claro, mas veio com força agora. Vocês lembram daquele bonequinho que a gente balança e ele nunca cai, sempre levanta? Ele é chamado de João Bobo. E olha como os valores mudam. O João que antes era bobo, agora é o João resiliente. Dá um clique no backpack. Isso, beleza. Então, qual é a minha motivação para fazer essa palestra? Que, como o Juliano falou, a gente não recebe nada por isso, é tudo voluntário. Né? Uma das minhas motivações é justamente fomentar nesse público tão valioso que está aqui, que são as mentes brilhantes que eu anuncio no final da minha palestra, o empreendedorismo, seja por necessidade, seja por oportunidade. Outra coisa é porque eu realmente acredito que pode estar nessa sala a pessoa que vai salvar a empresa na qual ela trabalha. Algum de vocês pode voltar para a empresa que vocês trabalham e ter uma conversa com o diretor de vocês e falar: cara, eu ouvi uma palestra de um japonês bochechudo no sábado de manhã e o cara me convenceu que a gente precisa investir em pesquisa, porque senão a gente vai quebrar, e se a gente quebrar eu vou perder meu emprego. Né? Convencer para que seja realizada essa mudança. E a outra é que às vezes pode surgir daqui o próximo Mark Zuckerberg. Algum de vocês pode ter uma ideia brilhante e implementar algo que seja muito melhor do que nós temos hoje no Facebook, WhatsApp, jogos e uma série de outras coisas. Por que não? Essa é a minha grande questão. Então, minha questão aqui é que nós devemos levar para o nosso ambiente de trabalho a visão de que é vital empreender esforços em inovações se quisermos sobreviver daqui 5, 10 ou 15 anos. Tá? Aqui entra uma análise que foi feita por psicólogos e que eu queria compartilhar com vocês porque eu achei ela super interessante e que tem tudo a ver com o nosso tema. Um cara brincou, essa frase não é minha, inclusive essa frase estava em inglês e eu acabei traduzindo aqui. Ela diz assim: existe mais coisas entre empreendedorismo e limões do que sonha a nossa vã filosofia. Para quem já leu Hamlet, Shakespeare, sabe que isso é uma frase famosa, né, que o Hamlet cita. E eles fizeram um trocadilho disso, comparando o empreendedorismo com limões. Eu vou dizer para vocês o que isso tem a ver uma coisa com a outra. Nos Estados Unidos, existe uma cultura que já é impregnada nas crianças, desde que elas são bem pequenininhas, que é a cultura da barraca de limonada. Eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar disso daqui. O que eles fazem? Eles fazem com que a criança enxergue aquele pequeno limãozinho como uma oportunidade. E aí, ela, para montar a barraca de limonada dela, igual esse menino aqui, que eu achei a barraca dele a melhor que eu achei na internet. É uma barraca sensacional, não sei se vocês conseguem ver daí. Além de tudo, ele está com uma gravata borboleta, mas você pode ter vendido suco para dedéu ali, né? A barraca dele, que não dá para ler aqui, não tem só limonada, a barraca dele tem cupcake, tem doces diversos, tem um pink lemonade também, que é um outro tipo de limonada, que é um outro limão. Cada um com o seu preço, em centavos. O que esses moleques, que essas crianças aprendem lá? Elas aprendem conceito de valor,
elas aprendem entendimento da importância do lucro e do planejamento, identificação de oportunidades, noções de mercados, clientes e fornecedores, valorização do trabalho e o desenvolvimento de uma cultura empreendedora. Puxa, e o que isso gera? Isso gera esse resultado. Olhem essas crianças, o que elas se tornaram. Um menininho que aos 10 anos era jornaleiro, é o Walt Disney, que hoje fatura 25,3 bilhões. Mentira, hoje não. Hoje talvez o valor seja diferente. Isso é pesquisa de 2002. Eu vou explicar um pouquinho de 2002. Toda essa classificação mundial sobre pesquisa e desenvolvimento, ela demora muito tempo para coletar todos os dados. De novo, os professores e pesquisadores sabem quanto esse processo é moroso, difícil. Então, por incrível que pareça, nós estamos em 2014, os dados fechados, estão tentando fechar de 2004, mas os dados fechados que nós temos para avaliação hoje são de 2002. Né? E faz parte, mas já dá para a gente uma boa sinalização do que está acontecendo. Então, esses números também, desses faturamentos, são referentes a 2002. Tá? Menino que entregava leite e jornal aos 12 anos, é o Sam Walton. Esse cara é dono do Walmart. 200, obrigado. Caramba, já? Tem certeza? 246,5 bilhões. O cara que consertava relógio de bolso aos 10 anos. 10 anos estava consertando relógio de bolso. Henry Ford, nem preciso falar. Bill Gates, que está na última ali, com 14 anos ele já era presidente de uma empresa. O Michael Dell, ele vendia selos com 13 anos de idade e com 16 anos de idade ele entregava jornal. Sabe, essa coisa que é motivada nas crianças, desde pequeno, gera um resultado diferente. E por isso a gente acaba vendo essa natureza empreendedora em outros países de uma forma natural. Pode seguir. Eu clico no trackpad no lado direito, canto inferior direito. O outro direito. Isso. Beleza. E qual que é a nossa relação? Qual que é a relação das crianças brasileiras com o idioma? Aqui eu estou exagerando, né? Mas eu também peguei isso de uma pesquisa. Então, de novo, foram psicólogos que fizeram essa avaliação, são afirmações fortes, mas fazem sentido. Né? Então, lógico, no Brasil tem exceção? Tem. Mas no geral, para a criança do Brasil, o limão é uma fruta que nasce com o olho. Trabalho infantil é crime. Crianças trabalhando indicam que os pais estão com problemas financeiros. O objetivo da educação é ter condições para conseguir um bom emprego, não para você ser dono de uma empresa, para você conseguir um bom emprego. As crianças, elas acabam não entendendo o conceito de valor. Isso você vê no shopping, a criança pedindo como se não fosse nada para comprar um PlayStation novo, né, para os pais, e indo embora, batendo a perna, chorando, porque isso não foi atendido com todos os outros desejos dela. E a diversão infantil ela é só um entretenimento. Né? Quer dizer, aquele trabalho que foi promovido em outros países, como sendo algo inclusive divertido, prazeroso, aqui não foi. E se a gente parar para pensar em coisas que não estão escritas aqui, a gente vai lembrar que talvez alguns caras aqui que chegaram no nível universitário, na época que eles se destacavam e eram os melhores alunos lá no primário, ouviam gozação do coleguinha do lado. Você era o CDF. Né? Você era o cara que... Eles não tinham a visão de que vocês eram um cara que se dar bem na vida, na verdade. Né? Eles estavam caçoando de você, porque você era um cara que estudava, que sentava na frente, que fazia lição, que se dedicava no estudo. Né? Nossa, imagina que os amiguinhos dos professores daqui da universidade não falavam deles quando eles eram crianças. Coitados, né? Então, é isso. E esses valores mudam tudo, mudam o resultado. E daí vem uma reflexão que é minha. Essa é minha. Talvez você não tenha criado algo novo até hoje, simplesmente porque você jamais foi estimulado a fazer isso. Talvez seja só isso. Pode seguir. E daí vem minha segunda reflexão. Será que as empresas estão sabendo aproveitar o capital humano, o capital intelectual que elas têm nas organizações dela a favor da inovação? Qual é a opinião de vocês? Quem acha que sim, por favor, levanta a mão. Era isso que eu imaginava que eu ia ouvir de resposta também. Eu também não acredito.
Isso foi o que me motivou a fazer todo esse levantamento dessa palestra. Por favor, Paulo. E aí eu pergunto para vocês, ressuscitar é possível? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha melhor? Quem acha que não é possível, levanta a mão. Ressuscitar é possível? Quem acha que não, levanta a mão. Pode levantar com convicção. Ok. Quem acha que sim, levanta a mão. Olha que interessante, né? É uma pergunta muito complexa, precisa de contexto. É lógico, se o cara já morreu faz tempo, você não consegue reviver esse cara. Mas existem situações em que o cara morreu, é considerado clinicamente morto, mas você consegue ressuscitar ele. Né? Para isso existe desfibrilador, por exemplo. Né? É uma dessas situações. Esse tipo de pergunta é uma pergunta de pegadinha. Né? Quem respondeu que não se sinta mal, vocês não estão errados, e é só uma questão de contexto da resposta. Mas o que eu estou querendo provocar aqui é que muitas vezes a gente acredita que não. Por que não? Porque nunca vi, não conheço, ninguém fez. Então não pode, então não dá. Então, né? Uma outra pergunta que eu coloquei aqui é: viajar no tempo é possível? Quem acha que não, por favor, levanta a mão. Viajar no tempo. Na verdade, nosso cotidiano é por si só uma viagem no tempo. Então, sim, viajar no tempo é possível. A diferença é que hoje nós só conseguimos fazer essa viagem no tempo de uma forma, que é acompanhando o tempo. Né? Mas existem teorias que dizem que se a gente conseguir pegar uma nave e viajar à velocidade da luz, quando a gente voltar para a Terra, o tempo daqui vai ter passado uma velocidade diferente do que a nossa relativa. Vocês conhecem essa história também? Eu sei que não conhecem, não vou ficar falando dela. Mas é só para de novo dizer que a questão toda aqui é acreditar ou não acreditar no impossível. Né? E um cara que gosta de inovação é um cara que gosta de acreditar que o impossível é possível, só não foi descoberto ainda. Beleza? Desculpa. Eu pus aqui um desenho para vocês. Quem aqui assistiu Jetsons? Gente, vocês estão muito conservados, eu estou admirado mesmo. Esse desenho ele foi criado em 1962 e ele projetava 100 anos à frente. Né? Então, imaginando como seria o mundo dos seres humanos em 2062. Já tem uma série de pesquisas que foram lançadas há 3 anos atrás, né, dizendo que a grande maioria das invenções que foram citadas nesse mundo imaginário dos Jetsons, em 2062, vão estar todas ultrapassadas. Isso é sensacional. Quer dizer, a capacidade do ser humano de inovar, de criar coisas, de realizar sonhos, né, é impressionante. Eu gosto muito daquele filme De Volta para o Futuro. Eu sou louco para comprar aquele skate que não tem rodinha para os meus filhos quando eles crescerem. Tomara que venham até lá. Mas se você for pensar um pouco, né, hoje já tem gente que, baseada naqueles drones que usam várias hélices, estão criando projetos de motos que não usam rodas. Né? Aliás, tem um TED que é espetacular, se vocês puderem assistir, de um cara falando sobre os softwares que controlam o movimento dos drones no ar, e ele consegue pegar uma taça cheia de champanhe, colocar em cima de um drone e ficar controlando só com o movimento, e o drone vai para lá e para cá e não derruba uma gota daquele champanhe da taça. É um negócio espetacular, procure no TED, vale muito a pena ver. Bom, sobre inovação, como vocês podem perceber, tem muita coisa para falar, muita coisa mesmo. Ele é um tema que está em alta, tem um vasto material de pesquisa, de leitura, percepções, muitas coisas são percepções, então as opiniões mudam, e quanto mais diferentes, melhores, porque elas enriquecem. Tá? O fato do Brasil ser antepenúltimo colocado em empreendedorismo por oportunidade já é, por si só, uma grande oportunidade. Quer dizer, imagina a quantidade de oportunidade que não foi explorada ainda, que pode ser explorada por nós que estamos aqui nesse auditório. Tá? Só que como o tempo é curto, eu vou ter que dar um salto sobre todos os assuntos de inovação e vou ir direto para uma tal de cadeia de valores de inovação. Tudo bem? Vocês estão nesse pulo comigo? Então vamos lá. Cadeia de valor de inovação. Um cara que samba ia conseguir dar esse pulinho, né? 3 coisas principais estão sendo aceitas hoje para o pessoal que pensa em inovação. Geração de ideias, conversão e difusão. Dentro da geração de ideias, tem 3 itens. A geração de ideias internas, que é tudo que acontece dentro de uma unidade. A polinização cruzada, que é a interação entre várias unidades. A externa, que é quando você pega uma colaboração, né, tem gente que chama isso de benchmark.
né? Você pega, e isso é muito citado nessa pesquisa da OCDE, é quando você tem a relação, por exemplo, de um país desenvolvido que tem a matriz, e ela implementou uma filial num país em desenvolvimento. A pesquisa é feita na matriz e a matriz manda o resultado da pesquisa para a filial usufruir da pesquisa. Isso acontece muito também, né? Isso é contemplado nesse ranking. Já a conversão trata da seleção, que é a triagem dessas muitas ideias que são produzidas, para ver quais ideias valem a pena. E aí entra toda aquela parte que eu pulei de inovação, mas que só para vocês saberem qual é uma pesquisa feita geralmente por administradores, que eles fazem análise de mercado, tem até um painel de Canvas, bem conhecido, se vocês procurarem depois, canvanizer.com, inovação, vocês vão encontrar esse Canvas, né? Desculpa, vocês sabem o que é Canvas? Canvas, ele é um painel que tem uma série de janelinhas, onde cada janelinha tem um significado. É uma forma simples na hora de ver. Eles colocaram lá os principais tópicos que precisam ser observados no lançamento de inovação, como, por exemplo, pesquisa de mercado, aceitação, grau de dificuldade de implementar. E aí você vai colocando lá suas observações para tentar decidir se vale a pena investir naquela inovação ou não, se ela é realizável ou não, tá bom? É uma parte que eu pulei, mas enfim, você então faz essa análise nessa parte de seleção aqui. O desenvolvimento já é, na verdade, a realização, a concretização do primeiro passo daquela ideia em algo concreto, ok? E o terceiro, que é a difusão, é, na verdade, a disseminação daquela nova ideia, daquilo de novo, dentro da sua organização, ou no caso, como a gente faz. Por que a gente faz evento de Agile todo ano? Porque a gente está trabalhando de disseminação. A metodologia ágil é por si só inovação, nós estamos trabalhando de disseminação dela. Por quê? Porque sem as pessoas conhecerem e acreditarem naquela ideia, ninguém vai adotar e ela vai perder força. Então você precisa disseminar, beleza? Esse é uma cadeia, está bem resumido, é muito conteúdo, mas isso aqui é suficiente para vocês acompanharem o resto. E aqui é que entra o Art of Hosting. Então, para quem não sabe o que é o Art of Hosting, eu peguei aqui de novo o material que está em inglês, tá? Está no site artofhosting.org, what is AOH, que é o Art of Hosting, tá? Traduzido aqui, então, uma tradução não oficial, né? Mas para vocês. Art of Hosting, que em português, pela comunidade de Art of Hosting no Brasil, ela é conhecida como arte de anfitriar. É uma forma altamente eficaz de aproveitar a sabedoria coletiva e capacidade de auto-organização de grupos de qualquer tamanho, partindo do pressuposto de que as pessoas dão sua energia e emprestam seus recursos ao que mais lhes importa, tanto no trabalho como na vida. O Art of Hosting combina um conjunto de poderosos processos conversacionais, foi a primeira vez que eu usei essa palavra na minha vida, que convidam as pessoas a darem um passo adiante, assumindo o controle dos desafios com os quais se defrontam. Resumindo, quando eu mostrar os métodos, vocês vão ver. São coisas intuitivas, né? Então vamos lembrar como é que nasceu o XP. O XP nasceu da observação de grandes veteranos desenvolvedores que falavam, puxa, essa prática é boa, né? Vou montar uma mochila leve, isso aqui é bobagem, está me atrapalhando, tira da frente. Né? Só que a diferença é que esse Art of Hosting foi desenvolvido por psicólogos, porque eles queriam promover uma coisa que eu falei até aqui para não falar que eu ia citar ela aqui, que para mim também é fundamental, chamado iteração entre as pessoas. Na verdade, que não existe nada mais importante em qualquer coisa que você queira fazer, senão as pessoas. A empresa, a marca, tudo isso é uma máscara que encoberta pessoas. Então a grande questão é focar nas pessoas. Iteração entre as pessoas, inclusive, é um trechinho de uma frase que consta no Manifesto Ágil. Né? Para quem lembra, indivíduos e iterações mais que processos e ferramentas. Vocês lembram desse trechinho do Manifesto Ágil? Né? Então foi em prol dessa interação que foram criados por psicólogos uma série de métodos de cooperação mútua, série mesmo, são vários. Desses eu destaquei quatro para vocês. O Circle, o World Café, o Open Space Technology e o Appreciative Inquiry. Tá? Quais são os significados de cada um deles? O Circle, a gente vai experimentar aqui, inclusive, o World Café também, então eu vou falar mais deles depois, eu vou pular direto para falar do Open Space Technology. Open Space Technology, quem está participando dos eventos lá fora já até percebeu, talvez até a Rafaela tenha visto isso no último Agile que ela viu. Eles deixam, às vezes, alguns painéis onde as pessoas vão postando coisas, por post-it às vezes, iterativamente, depois tudo aquele resultado é compilado.
né? Então isso é um formato, por exemplo, possível de Open Space Technology. Tá? O Appreciative Inquiry, ele é um formato onde você tem um cara que é quase como se fosse um investigador. Ele vai em cima de um grupo trabalhar e ele vai trabalhando em cima de questões. Né? Ele vai perguntando, e a partir da resposta que ele consegue obter daquele grupo, é que ele então consegue fazer, entre aspas, apreciação do resultado e chegar em alguma conclusão. Tá? O investigador trabalha dessa forma, mas tem mais gente cada vez mais trabalhando dessa forma. Tá bom? Aí vem a grande questão. Então, apesar de parecerem intuitivos, os dois primeiros, que é o Circle e o World Café que eu vou falar agora, esses métodos eles exigem prática e eu queria mostrar isso para vocês agora. Normalmente as práticas do Art of Hosting elas são iniciadas pelo método Circle. Circle, quem consegue traduzir para mim Circle em português é rodinha, isso mesmo, rodinha. Nós aprendemos quando criança que é ciranda, cirandinha. E eu, para isso, para demonstrar isso para vocês, como parece intuitivo e ao mesmo tempo não é, eu vou pedir generosamente a contribuição de vocês, 10 voluntários. Por favor. Obrigado, Wagner. 10 voluntários. Pessoas de coragem. Isso aí, estou no medo. Vem passar um vergonha comigo aqui. Não vou pedir para ninguém sambar, eu prometo. Temos 3, faltam 7, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Deu, beleza. Vem, galera. Uma salva de palmas para eles. Bom, muito legal vocês estarem subindo aqui para me ajudar. Não tem como agradecer. Não tem dinheiro para pagar, não tem nada. Vem aqui para frente. Fica aqui. Nós vamos fazer um círculo, tá? Eu vou pedir para que vocês façam um círculo aqui. Mais ou menos fechado para a gente não trabalhar com o professor e não trabalhando com vocês. Então, faz um círculo fechado com vocês, não deixe esse espaço para ignorar. Pode até fazer aqui mesmo. Não. Essa linha indica que se vocês estiverem fora dela, beleza? Tem uma linha azul que é muito legal, gente. Sério mesmo, se você parece isso aí, é muito legal. Uma linha dessa. Esse círculo não está muito redondo, mas eu acho que vocês conseguem melhorar. Então, vamos tentar de novo um círculo mesmo. Não se importa com a linha azul, não. Pode adentrar ela. Vai para o amigo lá também. Obrigado. O desafio para vocês é o seguinte: o círculo, por incrível que pareça, é intuitivo, né? Todo mundo já tentou disso aqui. Ele é inclusive usado para gestão de crise. Vocês sabiam disso? Gestão de crise, gente. Empresa onde as pessoas não sabem conversar entre si é aplicado o círculo. Sei que o pessoal de RH, a Vasquez, aí conhece isso, mas não conta no final da história não, tá bom? O negócio é o seguinte, o desafio que eu vou propor para vocês, ele parece simples, mas é o desafio. Vocês têm que contar de 1 até quanto vocês conseguirem, só que o negócio é o seguinte, se por exemplo, começar lá, Luiz. Se o Luiz falar 1, outra pessoa tem que falar o 2. Tá joia? E a regra é simples. Se 2 pessoas falarem um número ao mesmo tempo, vocês têm que voltar ao 1. Ok? Podem começar. Começa, Luiz. 3. Opa, 2 falaram 6, 2 falaram Luiz e Wagner falaram 1. Volta de novo. Fala alto para o pessoal ouvir. 9, 10, 11, 12, 14, 15. Ok, agora é o seguinte, agora eu vou colocar uma nova regra. Vocês não podem fazer em sequência, não podem ficar. Vamos lá. Mas é bom, né? Está construindo a organização. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pô, uma salva de palmas, galera. É isso aí. Podem virar de frente para eles. Não deixem o foco, só virem de frente para o pessoal. Vou escolher um representante aleatório aqui. Qual é o seu nome? Felipe. Felipe, o que você percebeu nesse
se organizar aqui, o negócio tá certo. Tá certo. Você tinha participado lá com a resposta, me ajuda de novo agora. O que você achou? O que você percebeu que era a dificuldade para conseguir realizar o exercício? E como isso foi resolvido? Eu acho que sempre tem que ter uma metodologia um método para organizar. Né? Se não tiver, todo mundo quer fazer sua participação, né? Acaba gerando um problema, né? Se não tiver um método. E qual foi o método que vocês usaram? Primeiro a gente definiu que seria sequencial, né? Depois estipulou-se um topo, né? Seria levantar a mão. Muito bom. Sabe que o vocabulário da mulher ele é cinco vezes, pelo menos em média, mais rico do que o do homem. Então eu tenho que perguntar para ela o que ela achou. Que eles falaram, mas a gente estava com um probleminha de se organizar e o primeiro não deu, não podia, a empresa impede que a gente se organize de certas formas, até pela cultura da empresa, mas a gente sempre acaba dando um jeito. Eu tenho uma pergunta específica para você. Qual que é o problema de, no círculo, duas pessoas falarem ao mesmo tempo ou três ao mesmo tempo? Não fica claro? Não fica claro. Eu esperava que você não fosse responder isso, porque para mulher isso não é um problema, entendeu? Gente, uma definição religiosa, só uma palavra para homem, isso é pesadelo. Gente, não sei aqui quantos homens nessa sala convivem com uma família que tem muitas mulheres, é o meu caso. Gente, quando a minha esposa e as irmãs dela começam a conversar, eu desencanto da conversa. Até saio, vou fazer outra coisa, lavar a louça, porque não dá tempo, gente. É impressionante, não dá tempo, não dá para entender nada que elas falam. Mas a mulher consegue, elas conseguiram desenvolver uma habilidade, e eu admiro muito, alguns homens também, de conseguir tratar dois assuntos, duas tarefas em paralelo, mas em geral os homens têm mais dificuldade. E o que acaba acontecendo? Quando você está numa roda e duas pessoas falam ao mesmo tempo, em geral, você tem perfis. Psicologia está nesses perfis, um negócio muito legal chamado DISC. Alguém já ouviu falar do DISC? Tá. Então, como a maioria não ouviu falar e não é o tema da palestra, eu não vou aprofundar nisso, mas só para você entender o seguinte: eles fizeram uma classificação, poderiam ter gerado outra, mas nessa classificação eles entre aspas, categorizam as pessoas, né, em graus, índices, né, na verdade, distribuídos nesses quatro perfis. Tá? Que são pessoas dominantes, são pessoas que influenciam o grupo, pessoas mais conservadoras, tá? Ou seja, as pessoas são diferentes, né? Não tem um disque que saia igual ao do outro, sempre sai alguma coisa diferente. Por quê? Porque as pessoas são indivíduos únicos. Elas têm os seus valores, elas têm a sua história, sua forma de encarar os fatos, de tratar, reagir sobre os desafios. Então, se você dentro de uma roda não consegue estabelecer um processo que deixe as pessoas à vontade, você tende a inibir as pessoas que têm um determinado perfil e outras que têm um perfil mais falante, elas vão dominar a roda e vão falar. E aí você não tem de fato uma participação colaborativa, você tem na verdade um monólogo, né, sendo ali projetado para o grupo. Tá? Não sei se você já viu situações assim. Situação em que a pessoa fala junto com você e não para, vai perceber que você começou a falar, ao invés de parar, ela fala mais alto, porque ela quer ganhar, ela quer falar, começam a gerar conflitos. Você já viu situações assim? Alguém já viu situação assim? Pois é, isso é muito complicado. No meu caso, eu sempre sou a voz que não consegue falar mais alto que o cara do lado. Eu fico chateado. Sabe? Mesmo. É difícil, viu, gente? É difícil. Tá? Então, o que a gente experimentou aqui, né? Uma das pessoas, como é que é o mesmo seu nome lá no fundo de azul? Alan. O Alan, teve uma hora que vocês perceberam, depois que eu tirei a sequência, o Alan foi o primeiro que levantou a mão, ele sacou a ideia do token. Né? Ele levantou a mão, eu não preciso falar nada, os caras do lado imediatamente perceberam e adotaram, começaram, né? Mesmo quando três levantavam a mão, eles meio que se entendiam e travavam. Se eu deixasse mais tempo, ia ficar esse processo ia ficar ainda mais amadurecido, né? Comprovando o que foi falado pelo Rafael aqui, a palestra de novo, em segunda citação, agora cafezinho. Né? Então, isso mostra, né, nossa capacidade adaptativa, né, em relação àquilo que é importante para a gente, mas ao mesmo tempo isso mostra que, mesmo existindo organizações em que as pessoas não sabem se conversar, isso tem solução. Isso tem solução. Né?
E da mesma forma, se a empresa que a gente trabalha hoje não está ainda empreendendo, escavando ouro e inovação nas minas de mentes brilhantes, isso tem solução. Né? E uma das soluções é o que eu queria propor agora para vocês, pode ir, por favor, o próximo slide, que é, mais um slide, por favor, o The World Café. Tá? Esse nome é conhecido no mundo inteiro como The World Café mesmo. Ele é um processo de interação entre as pessoas que promove algumas regras básicas e esse é o laboratório que nós vamos experimentar aqui. Garanhando, quantos minutos eu tenho? 15. Essa conta foi difícil, hein? 15 minutos. Gente, em 15 minutos eu vou dizer para vocês, não dá tempo de fazer o World Café. Eu estava com esse medo, né, de que a palestra não ia caber dentro do intervalo de 1 hora, com o público desse volume, é muito conteúdo, mas então eu queria fazer um World Café resumido, se vocês não se importarem, só para vocês não perderem a chance de levar isso para as suas organizações. Vocês topam? Topam? Beleza. Então, para isso, eu preciso muito mais rápido do que do círculo. 8 voluntários se levantem e venham me ajudar aqui na mesa. Por favor. 8 voluntários. 1. Obrigado, vai lá. 1, faltam 7. Não, Wagner, vamos deixar o pessoal participar. Eu já queria ser mas eu agradeço muito. Obrigado. 2, faltam 6. 2. Nesse primeiro ciclo. 3, vai, você. 4, 5. Deu 8? Acho que deu, né? Perdi a conta. Vem, William, não tem problema não. Temos um time de 4. Não, tá faltando um aqui ainda. Por favor, mais um. Gente, aproveita, é bom. Vai acontecer aqui, é muito legal. E o Edson, valeu, Edson. Caramba, vocês viram o palestrante aqui? Não combinei com esses caras nada, tá? As regras do World Café são muito simples, porque as pessoas tentam observar isso da natureza e trazer para o dia a dia. A natureza é ótima, né? Guarda da natureza. E o conceito é simples. Então são mesinhas, e no dia certo eles teriam aqui 4 cadeiras, essas pessoas estariam se sentando. Numa mesa que tem café de verdade, dá para beber, ninguém nos pediu vai tomar café. Mas eles vão poder tomar se eles quiserem. Né? E a ideia aqui é que a gente faça uma interação com pequenos grupos. O que eu queria que vocês percebessem é que essa interação de pequenos grupos, ela pode ser multiplicada para grandes grupos com a mesma eficiência. Então, nós não vamos praticar exatamente, mas nós vamos ensinar os conceitos do que acontece no World Café. No World Café original, nós não teríamos apenas 2 mesas, nós teríamos 4, 5, N mesas participando. E a primeira coisa que esses grupos vão ter que fazer é definir um anfitrião. Então, entre vocês 4, por favor, definam um anfitrião, uma pessoa que vai ser o host. Existe um processo de seleção que é muito simples, né? Que todo mundo levanta a mão para cima, com o dedo indicador, todo mundo levanta a mão para cima. E aí, quando eu falar já, vocês descem apontando para a pessoa que vai ser o host. Quem ganhar a maior indicação? 1, 2, 3. Ninguém tem o que eu falo, né? Mas para o japonês. Quando eu falar já. 1, 2, 3, já. Beleza. Quem ganhar mais votos aqui, a gente vai para o on e aqui para a até os dedos. Beleza. O desafio para eles é o seguinte: o host ele vai ter que anotar nessa folha todos os conceitos que foram discutidos. E a dinâmica ela se desenvolve em 2 etapas. Numa primeira etapa, o grupo só discute o assunto. É definido, na verdade, um contexto, um tema, e o grupo só discute, não pode escrever nada. E só na segunda etapa é que, de fato, eles começam a transcrever em tópicos aquilo que é mais importante para eles. Tá? Na segunda rodada, os grupos trocam de lugar e as únicas pessoas que permanecem na mesa são os hosts. E por que é importante ter grupos grandes? Porque a troca é aleatória. Cada um pode escolher para qualquer outra mesa que ele vai migrar. É que nesse caso aqui, por serem só 2, naturalmente o grupo daqui vai para lá e de lá vem para cá. E o host, ele tem a seguinte função. Em 1 minuto, ele tem que apresentar para o grupo que chegou o que foi discutido pelo grupo anterior. E aí se discute um novo contexto e, por fim, chegam-se às conclusões. A prática da psicologia mostra que, mesmo com um grupo de 60 mesas, no final, o resultado do material desenvolvido por cada grupo de 4 pessoas, ele converge
para os mesmos itens priorizados. E isso é fantástico, porque quando isso acontece, o Ramon, por exemplo, que é um cara desmotivado, preguiçoso, né? Até ele se sente comprometido, porque ele sente que aquela ideia que ele pôs no papel está sendo realizada pela empresa. Ele sente que aquela ideia também é dele. E ele então abraça aquela ideia. E só por isso, né, agora, o resultado já é diferente. Só por isso o resultado já começa a mudar. Porque as pessoas estão engajadas com aquilo que é importante. Só que existe uma questão aqui super importante. O seguinte. Esse aqui é o formato do World Café e os princípios que, no caso do Bolso, no caso do Ramon e a Rafaela, que eles teriam seguido. Primeiro, que é a definição do contexto, a criação de um espaço que seja acolhedor, não deu muito certo aqui, mas a ideia é essa. A exploração de questões que importem, não pode submeter para o World Café um negócio que eles, desculpa o português, não cagando, entendeu? Pro assunto, que não vai sair nada de bom de lá. Né? Mas se for um assunto que importa para eles, vai ser um ótimo resultado. Encorajamento da contribuição de todos, a conexão de diversas perspectivas, por isso que quanto mais eclético o time, melhor o resultado. Né? Podia ter subido alguém de RH aqui e ela ia contribuir, não só igualmente, talvez até de forma mais valiosa, porque se é alguém que se distingue do grupo, ela vai trazer um ponto de vista diferente daquele que a gente que é mais técnico ou matemático está acostumado a tratar. Né? Então, quanto mais pessoas diferentes, melhor. Né? Isso é uma coisa super importante, que é assim, todo grupo, mais do que motivado a participar e contribuir falando, ele tem que estar disposto a participar e contribuir ouvindo. Por quê? Porque ao ouvir, enquanto a pessoa está falando uma outra coisa, eu fico tentando garimpar nas palavras dela um insight. Às vezes a própria pessoa que está falando, alguém aqui já passou por essa situação? Alguém estava falando com você, vocês iam fazer um trabalho na faculdade, por exemplo, e a pessoa estava falando, aí você fala, nossa, que ideia brilhante, vamos fazer isso. Ela, que ideia mesmo que eu tive? Por quê? Porque ela, enquanto falava, às vezes não percebeu a oportunidade que você percebeu, ouvindo ela falar. E da mesma forma, por incrível que pareça, às vezes, a gente vai fazer uma pergunta para alguém, enquanto a gente está explicando a pergunta, a gente fala, não precisa mais, acabei de perceber a resposta. Por quê? Porque a gente, inclusive, se ouviu. Né? Então, o ato de ouvir e procurar insights é super importante. Compartilhar as descobertas coletivas. Então, quando vocês descobrirem alguma coisa, dividam essa descoberta, porque a descoberta que vocês tiveram podem gerar novos insights nas outras pessoas. E aí, acabou. Já voltou para o primeiro, eu já entrei na armadilha. Tá bom? Obrigado, galera. E aqui eu compartilhei um pensamento, né, de um cara que eu acho que algumas pessoas talvez conheçam, o tal de Albert Einstein. E ele disse o seguinte: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e minha vida dependesse dessa solução, eu passaria os primeiros 55 minutos determinando qual a pergunta correta a ser feita. E uma vez sabida a pergunta correta, eu poderia resolver o problema em menos de 5 minutos. Eu coloquei um PS aí, isso não lembra para vocês o Test Driven Design? É o mesmo conceito. E para o World Café funciona da mesma forma. Se eu não souber submeter uma boa pergunta para o grupo, o resultado não vai ser bom, porque nasceu errado. Nasceu de uma pergunta falha. Beleza? Vou tentar aqui dar um exemplo para vocês, que é o próximo exercício. Desculpa, pode falar que eu já pulei isso. Já comecei. Ih, cara, já está no resultado. É porque não aconteceu, pode pular. Engraçado, estou faltando um slide. Bom, eu não sei por que cargas d'água acho que eu mexi aqui, eu acabei perdendo o slide importante que eu tinha, mas o slide dizia o seguinte: sobre o que vocês querem inovar. Então esse grupo está aqui para resolver o problema de vocês. Esse grupo genial, que infelizmente não vai dar tempo, mas a gente vai sempre resolver mesmo. Qual é a pergunta que vocês querem fazer? Alguém, por favor, levanta a mão. Alguma ideia? Qualquer coisa, gente, por favor. Eu só tenho 9 minutos agora. É difícil, não é? Sobre o que eu quero inovar, tem tanta coisa. Sabe quando a gente descobre inovação? Quando a gente se depara com os nossos problemas. E é por isso que o Brasil tem a cultura de ser o primeiro lugar no ranking em resolver por necessidade e não por oportunidade. Porque observar a oportunidade é diferente. Posso dar um exemplo aqui? Eu estava pensando, tem um monte de situação, um monte mesmo. Mas vou dar um exemplo aqui para vocês. Já ouviram falar de um jogo chamado 2048?
Quem já jogou esse jogo? Quem não jogou? Ah, tem bastante gente que não jogou. Então, a gente fica estudando, não fica jogando mesmo, né? 2048, como a maioria não jogou, eu não vou explicar o jogo aqui, eu vou dar uma situação mais real, mas assim, é um jogo tão simples, tão brilhante, tão assim, cativante, né, que quando você olha aqui, você fala, poxa, sabe que tem uma outra sacada dessa? É um jogo matemático, mas você só move e vai completando os números aos pares até formar o número 2048. Dá uma procurada depois, que é super legal mesmo, é divertido mesmo. Você fica pensando, puxa, será que eu não posso ter uma ideia dessa? Por que a gente não tem essa ideia? Porque a gente não está focado procurando essa ideia. Né? Existem empresas no mundo que elas estão estimulando os seus funcionários a descobrirem novas ideias. E eu vou dar um exemplo para vocês. Uma dessas empresas, ela disse assim para os seus funcionários: eu sei que se você fizer, você vai fazer errado. Olha isso, eu sei que se você fizer, você vai fazer errado. Tudo bem. O importante é que você erre logo. Não é interessante? Erra logo. E depois a gente vai amadurecendo. Essa empresa, ela lançou como meta para a empresa mundial, multinacional, que por ano sejam implementados, não só ter ideia, mas implementadas 1000 novas ideias por ano. É a meta da empresa. Implementadas 1000 novas ideias por ano. Essa empresa, não por coincidência, é a mesma empresa que inventou a melhoria contínua numa tal de Toyota, fabricante de carros. Ela promove isso. Muita gente está pensando em Google, no IDEL, né? Mas, cara, uma fabricante de carros tem essa visão amadurecida sobre o que é empreendedorismo e inovação. Então, eu queria dar uma ideia aqui para vocês diferente, um caso real. Imagine que vocês estivessem aqui como na universidade, uma série de impressoras, no mesmo andar, com várias impressoras, em vários andares outras impressoras, e as impressoras têm aqueles nomes LPT 56, LPT 72, né? Não sei se já viu impressora com esse nome, e tem outros lugares que o pessoal dá o nome da impressora de modelo, né? Gisele Bündchen, impressora não sei o quê, impressora, eu não sei o nome dos modelos, eu sou bem qualquer nome disso, mas enfim. Mas assim, é só para dizer o seguinte, às vezes você tem lá o nome da impressora e você vai imprimir, e você olha aquela lista de impressoras e fala, meu Deus, que impressora que eu mando. E às vezes você manda uma impressora que cai lá no cafundó e você fica procurando as impressoras por perto de você e não sai nada. Você acha que você vai buscar o papel que você vai mandar na impressora do 7º andar? Mas nada, ficou lá, gastou papel. E em algumas corporações isso acontece. Né? E eles então tentaram desenvolver uma solução para que houvesse menos desperdício de toner, de impressora e de energia, para que as pessoas não precisassem ficar garimpando onde é que era essa impressora. Vocês conseguem pensar em algumas ideias de como resolver esse problema? Como a gente não tem tempo, eu só queria exercitar bem rápido. Quantos minutos eu tenho, Guarani? Caramba, 5, meu, me dá uma brechinha, não? Tá. É bom que acaba o 5 eu não tenho tempo para pergunta, né? O pessoal que começou a desenvolver, o que eles fizeram? Eles implantaram o World Café e eles começaram a pensar junto com o grupo, colaborativamente, o que eles podiam fazer. Infelizmente não vai dar tempo, eu vou pedir desculpas por contar o final da história, se eles querem que eles descubram isso sozinhos. Vocês me perdoam? Obrigado. Quem falou que não? Só que tá. Eles descobriram o seguinte, que era um negócio simples. Eles desenvolveram um sistema onde todo funcionário que já tinha um crachá eletrônico, ele chegava na impressora, ele mandava imprimir no birô de impressão. Eu não sabia que impressora que ia sair. A única diferença é que é o seguinte, quando ele chegasse na impressora que estava mais perto dele e passasse o crachá, a impressão que ele mandou saía naquela impressora. Olha que interessante. Ele não precisava mais saber em que impressora ele estava mandando, porque em qualquer lugar que ele fosse, tivesse uma impressora, ele passasse o crachá, a impressão dele ia sair ali. Então já diminuiu o gasto com papel que ninguém ia buscar, ele ficava parado lá. Legal? Só que os caras estavam tão empolgados com essa ideia, eles resolveram melhorar ainda mais. Eles implementaram um sisteminha de software que, se o cara mandou imprimir e ele não foi buscar lá em até 2 horas, ele tira daquele birô de impressão. Porque o cara, ou ele se arrependeu, ou aquilo não era tão importante para ele de fato, enfim, ele não foi buscar, não imprime, não fica parado o papel. É um negócio muito simples e que economizou. Eles tiveram uma economia real só no custo de toda energia e papel,
né, sem contar a redução da mão nas máquinas, né, de aproximadamente 40%. É muito se você parar para pensar. Esse investimento que eles fizeram, ele se pagou em menos de 2 anos, né, e virou uma cultura da empresa. Então, assim, só para pensar que aquilo que a gente está acostumado no cotidiano, no dia a dia, muitas vezes pode ser melhorado. E a gente consegue enxergar essas oportunidades naquilo que a gente enxerga de dificuldade. Tá? Peço desculpas em vocês não terem descoberto isso sozinhos. E essa é a solução de vocês, talvez melhor que essa, né? Mas fica para uma próxima. Então, eu vou pedir para vocês se sentarem. Se vocês querem tomar um cafezinho antes de descer, pode ficar à vontade. Tá? Uma salva de palmas para os nossos. Então, não dá para, infelizmente, pedir o feedback de quem participou para ver o resultado, mas pode seguir. Queria só mostrar para vocês o comparativo das visões. Na visão tradicional, eu tenho alguém que toma a decisão sozinho, que geralmente é o chefe. Quem aqui é chefe? Puder levantar a mão para mim, líder de projeto. Líder é chefe. Pois é. Às vezes a gente se sente pressionado, porque os caras esperam que a gente tenha ideia brilhante para resolver aquele problema. E aí a gente fala, a minha decisão é essa, faça. E os caras vão implementar. Se eu tivesse parado para conversar com eles, talvez juntos nós tivéssemos chegado a uma ideia muito melhor do que aquela minha, do chefe. Né? E todo mundo ia fazer com muito mais satisfação, porque realmente fez parte da solução. Então, essa visão nova, ela é uma visão emergente, ou seja, você faz reflexão, exploração, tem insights coletivos, colheita de descobertas, plano de ação e implementação, e na hora acontece feedback e avaliação. É o tempo todo, né? Pode seguir. Então, onde ela acaba agregando valor? Infelizmente, eu não pude demonstrar isso para vocês, eu até corrigi um ponto negativo na avaliação lá, eu vou entender e vou aceitar de coração. Mas ela, por causa dessa motivação das pessoas se falarem, ela resolve a questão de como as pessoas conseguem se organizar dentro de uma própria unidade. Ela também consegue resolver polinização cruzada, mesmo quando você tem outras organizações, o host daqui e o host daqui, só eles dois fazem uma viagem para representar os grupos para uma outra cidade ou para participar de uma conference call para fazer de novo esse fechamento, né? E a externa, que é quando você tem esse grupo gerando uma ideia nova e colaborando para outras entidades. No próprio triagem, no fechamento da triagem, que eu não pude mostrar para vocês aqui, quando eles vão pesquisar aquilo que eles enxergaram que mais agregaria valor para a solução, e existe uma convergência, naturalmente já sai a triagem. E aí fica mais fácil de começar os estudos, se vai valer a pena investir aquilo ou não, se vai ter retorno ou não. E da mesma forma, enfim, o desenvolvimento, que é o que a metodologia ágil prega, né? De você ter um entregável o quanto antes para você saber, eu sei que você vai errar, mas erra logo, né? Que é um dos pensamentos da agilidade também, tá? E aí, naturalmente, como todo mundo participou do processo, aquele conceito já está disseminado. Então, esse Art of Hosting, que foi criado por psicólogos de um lado, se eu conseguir aproximar essa técnica para a inovação, eu estou enxergando aqui, essa é a minha sacada, uma grande oportunidade de uma ferramenta de apoio para a inovação. Tá? Pode seguir. Então, o que é fundamental? Saber o que perguntar, ter um bom host, ter times maduros ou ágeis, não ter medo de errar ou de falar bobagem, ter um ambiente livre, onde as pessoas se sintam à vontade de falar. Eu lembro que quando eu participei do primeiro Art of Hosting, eu dei uma ideia e todo mundo falou, que ideia, né? E foi verdade mesmo. E no final o cara falou, poxa, tá vendo? Quando vocês fazem isso com a ideia do cara, vocês acabam com ele. Qual que é a motivação que ele vai ter para dar uma outra ideia? Então isso não pode acontecer. Por mais ridícula que pareça a ideia, ela tem que ser ouvida e ela tem que ser digerida com o mesmo respeito que qualquer outra ideia que salte aos olhos e pareça brilhante logo de cara. Pode ter uma oportunidade ali. Tá? O resultado da decisão, eles vão ser sempre collective ownership. Isso lembra muito também o Agile, né, que fala do collective code ownership, né, dentro do XP. Pode seguir, está acabando já. Meus últimos pensamentos aqui. Então, está se formando um consenso de que as atividades criativas elas não podem ser estimadas ou controladas como algo previsível. E com isso, torna-se praticamente impossível se estabelecer um planejamento da tarefa de se criar algo inovador. O melhor a se fazer é fazê-la, trazendo algum resultado à tona o quanto antes, mesmo que não seja o melhor resultado. E dele, existe uma série de técnicas, eu não falei aqui, mas existe uma série de técnicas já consolidadas que você pode aplicar sobre uma ideia original para aprimorar ela. Um exemplo disso, bala. Todo mundo aqui conhece bala. Quando falaram que já tinha inventado a bala, alguém falou, não, mas eu vou inventar uma bala melhor. E aí começaram a inventar balas com outros sabores, balas com outras cores.
Não pararam aí, inventaram balas com outros formatos, até chegar numa bala que parece uma folha que gruda no céu da boca. Tudo isso é uma inovação sobre o produto original, bala, mas são completamente diferentes as balas de um ou de outro. Havaianas. O caso do Havaiana é um caso de sucesso. É um chinelo de borracha que no Brasil o pessoal mal dava valor. Reinvestiram só em marketing. E a venda da nova imagem daquilo como algo luxuoso tornou a Havaiana um produto desejado, né, no mundo inteiro e na Europa é vendido caríssimo. Tá? Qual que é o símbolo da ideia? Quando a gente fala de ideia, qual é a imagem que vem na cabeça da gente? Uma lâmpada, pode ir. Você piscou antes, eu não vi. Está voltando aqui. A lâmpada, que hoje é símbolo de ideia, foi na verdade fruto da persistência de Thomas Edison sobre uma sequência de fracassos. Né? Quem conhece a história sabe que foi tentativa, erro, até descobrir o filamento perfeito para durar mais tempo. Né? Eu coloquei um texto para baixo que eu não vou ler pelo lado, mas só para vocês saberem, Thomas Edison ele era detestado pelos professores dele. Os professores dele falavam, esse cara não consegue entender o que a gente fala, menino burro, não está escrito isso não. Né? Mas era um menino que apresentava dificuldade de aprendizado. No entanto, mesmo ele conseguiu apresentar algo brilhante que hoje é um símbolo de ideia para as pessoas. Então, se alguém disser para você que você não é capaz, pelo amor de Deus, e eu estou falando pelo amor de Deus, eu sou budista. Pelo amor de Deus, não acredita nisso. Não acredita nisso, por favor. Porque todo mundo tem a sua história e de cada um de vocês pode nascer uma ideia brilhante. Convençam os seus gestores, convençam a vocês mesmos, se vocês quiserem a vida de vocês. Existe uma oportunidade na frente de vocês, é uma questão de parar para dedicar tempo para isso, para observar essas oportunidades e empreender ações a favor da inovação. Então, eu queria agradecer, foi isso, desculpa pela história do tempo aí. Galera, eu nem perguntei se alguém tinha pergunta, porque eu achei que o tempo esgotou. Pode? Alguém tem alguma pergunta? Obrigado. Bom, é hora do almoço agora. É 15 para 1, a gente tratou um pouquinho, mas vamos tentar chegar aqui em 2 horas, tá? Começar as palestras, as próximas palestras duas. Restaurantes. Na Avenida das Torres, tem o Pertute, alguns restaurantes ali. Aqui na frente, pegando a ruazinha, saiu aqui da Federal. Pega a esquerda, primeira rua direita, 2 quadros pra frente, tem alguns restaurantes também. Onde que a gente pode deixar o bicho? Tá fechado? Tem o shopping. Tem o shopping que é aqui perto também. Dá pra ir a pé? Vou descarregar.